Voltamos com o quarto e último bloco do programa Despertar da Consciência. Hoje falando sobre enfermidades e possibilidades. Nosso segundo programa da série sobre as fixações mentais, aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas. Sebastião, então continuando aqui o nosso estudo, eu vou ler mais uma citação, você que quiser nos acompanhar, página 313. A origem dos desequilíbrios psicofísicos e espirituais se encontra no desperdício de níveis conscienciais e no desrespeito a eles, nas várias formas equivocadas de manifestação e de assimilação de energias, seja por pensamentos em desalinho, pela alimentação em excesso ou por qualquer acúmulo sem proveito. Outros exemplos de desperdício são as consciências que a todo instante assimilamos, em forma de sentimentos, palavras, ações, como em tudo em que se fixa a nossa atenção, sem que as necessitemos de fato, e as que, sem ter ainda condições de aprimorar, insistimos em absorver. A falta de trabalho consciente no bem operante, que plenificaria esses seres, também leva ao desperdício de energias, devido à ociosidade e à incapacidade do seu condutor, inibindo essas consciências absorvidas em qualquer dimensão e em qualquer quantidade. Deus não premia nem condena o comportamento de quem quer que seja, pois cabe à lei de justiça recompensar ou responsabilizar cada qual segundo as suas escolhas. Sebastião, então aqui você traz bem essa questão do desperdício e do desrespeito e nos mostra de uma forma mais enfática, né? O pensamento em desalinho, a alimentação em excesso e qualquer acúmulo sem proveito como sendo então a maior causa nesse sentido das próprias enfermidades? Exatamente. Porque eu posso comer em demasia quando eu não sei me postar diante do próprio alimento. Porque eu penso, por me deixar conduzir pelos sentidos mais periféricos, o paladar, o olfato, a visão, a audição, o tato, etc., nós desviamos o de que realmente necessitamos, porque alimentar-se ou comer não significa se nutrir. Assim como dormir não significa repousar, como nós já falamos várias vezes. A gente pode muitas vezes se nutrir mais desses outros aspectos que você estava mencionando, um bom banho, uma leitura edificante, uma oração, muitas vezes nos nutre até mais. Pois é, o ideal seria fazermos esses processos antes, tanto que é recomendado como uma coisa essencial, meio copo de água antes do alimento, 15 minutos, meia hora antes. Porque nós vamos acalmar as nossas emoções, o corpo, se mastigarmos essa água, se mentalizarmos o alimento, se mentalizarmos os nutrientes adequados, o que eu necessito, o corpo já se acalma, porque de fato ele está sendo nutrido pelo nosso modo de pensar, que está enriquecendo a água, pelo energismo que já está na água sendo absorvido e por várias outras frequências. E antes da alimentação em si, o exercício de respiração, de concentração, da oração, vários mecanismos que nós podemos usar para alimentar o nosso emocional, para acalmar a ansiedade, para quem é ansioso, para comer menos. Várias coisas podem ser feitas, uma boa leitura, uma boa música. Então, a hora que eu for para a alimentação de fato, antes olhar os alimentos, comer com os olhos, isso já são fatos comprovados. Eu já usei o pensamento, eu já usei a respiração, já usei a música, já usei várias coisas, agora eu vou alimentar com os olhos. Eu não preciso comer de tudo que tem lá no restaurante à minha disposição. Eu alimento com os olhos, passo esse olhar amoroso, interagindo com a consciência dos alimentos por tudo que tem à disposição e depois elejo um ou mais. Pode ser um só daqueles elementos porque ele tem a energia dos demais, porque tudo está conectado. E quando eu estou comendo lá, vamos supor que eu escolhi a batatinha ou a cenoura, um único elemento, dependendo do tempo que eu tenho para alimentar. E eu estou em conexão com todos aqueles que eu passei o olhar ali e fiz a conexão. E através daquele eu posso estar trazendo o energismo de todos os demais para o meu universo, porque isso são fatos também. Então, se eu souber fazer isso, eu vou trazer o mínimo e nutrir o meu corpo adequadamente e vou conseguir promover o que eu trouxe. Do contrário, eu vou comer bastante, mais de 40% da energia do meu corpo vai para a digestão e se for mais do que a minha necessidade, vai gastar um pouco mais e eu não vou ter energia suficiente depois para fazer as outras coisas, principalmente perdendo a lucidez, a capacidade de pensar, pelo estômago estar muito cheio e o corpo muito pesado.
E aí você fala também qualquer acúmulo sem proveito. Isso então abrange mais ainda, mais Exatamente. do que a alimentação, então qualquer acúmulo sem proveito. Exato. Você poderia dar algum outro exemplo? Vamos dar leituras que não te interessam, fofocas e várias coisas deprimentes. O que eu quero com isso no meu universo? Eu vou acumular isso sem proveito, vai desorganizar o meu próprio universo. Uma música que eu vou ouvir para criticar. O que me interessa a música que não tem um conteúdo harmonioso, uma proposta legal, e eu vou ouvir e ainda criticar quem escreveu e etc. É a necessidade do outro, eu preciso respeitar a necessidade do outro. E, ao mesmo tempo, várias outras coisas que eu poderia estar acumulando. Se eu não necessito de uma coisa que está em promoção, por que eu vou comprar? Só porque está em promoção? Às vezes o alimento fresquinho tem os valores nutricionais que eu preciso. Se eu for comprar porque está em promoção, eu vou comer ele já envelhecido, já perdendo a maior parte dos seus nutrientes nobres. Como nós já falamos outras vezes, o guardar determinados alimentos na geladeira, ele perde mais os valores nutricionais na geladeira e os sabores do que estando fora. E se eu comprar o mínimo, o necessário, o essencial, ele vai conservar os seus nutrientes, eu vou comer o alimento fresquinho, vou gastar menos dinheiro naquele momento, e eu posso até pagar mais no outro que não vai estar em promoção. Mas eu não fui o elemento causador do desrespeito aos alimentos, do desperdício e o desrespeito à minha própria realidade. E às vezes eu coloco no prato porque não sei o tamanho da minha necessidade e, para não jogar o alimento fora, porque vai ser um desrespeito, eu insisto em comer o que eu não necessito. Se eu errei o cálculo e vejo que o meu organismo não tem capacidade de metabolizar, é mais útil, mais nobre, se eu tiver a consciência e encaminhar isso, mesmo que seja para transformar em adubo, se não tiver um animal para se servir desse alimento, vai ser mais útil e mais respeitoso para o meu corpo não exceder a minha capacidade de metabolização do que trazer o excesso. Para o nosso corpo e para essas consciências também que estão ali naquele alimento, né? Porque, de certa forma, eu estou consumindo, mas não sendo bem recebido no meu universo. Não só elas, porque aí vai complicar a vida de todos os demais que foram recebidos. Porque por aquele excesso vai causar um desconforto para todos os demais. Eu paro, peço desculpa, peço perdão, o energismo que de fato os elementais que organizam a forma vão vir, porque não há um excesso desses, eles podem vir para o meu perispírito, para as minhas emoções, para outros estados da minha consciência e não vai encher esse energismo deprimente ou o excesso desse energismo que pode se tornar deprimente se eu trouxê-lo sem necessitar, se ele for trazido para o meu universo ou se eu trouxer sem necessidade real. Aqui você dá continuidade falando, né? Outros exemplos de desperdício são as consciências que a todo instante assimilamos, em forma de sentimentos, palavras, ações, como em tudo em que se fixa a nossa atenção, sem que as necessitemos de fato. O que seriam, então, essas assimilações que fazemos? Faça uma injúria, uma calúnia na minha direção. Se eu aceitar, eu necessito disso? Você está me ofertando material deprimente. Vamos supor que você esteja me caluniando, me provocando, me criticando. Se eu aceitar isso, eu estou complicando a minha vida e do meu próprio universo. E ao mesmo tempo, se eu falar isso, eu não me interesso, mas eu tenho compaixão de você, piedade, vou orar por você. Além de eu não aceitar isso, eu vou colocar o meu universo em ação e gerar alguma coisa para que você possa compreender que não vale a pena aquilo também, porque agora vai ficar só para você. Porque antes, se você provocou-me para gerar um desconforto, o revide para você se nutrir desse revide, ao invés de você pedir uma bacalhoada, eu te ofertei um prato muito mais fino com bacalhau, com todo respeito a ele. Porque você que não sabe, bacalhau não é um peixe. Bacalhau é um produto que se cria a partir de mais de 10 qualidades de peixe diferentes. A maioria não sabe disso também. Não sabia. Assim como várias outras coisas. Por exemplo, acho que a quinoa. A quinoa nós pensamos que ela é um produto também. Parece que ela não existe de fato, uma árvore, um fruto quinoa. Mas sim, é um produto. Me parece que é isso mesmo. Então, quando nós compreendemos e não aceitamos a provocação ou esses alimentos que não necessitamos deles, não temos capacidade de metabolizá-los se eles vierem para o nosso universo. Então, não vamos perder um tempo maravilhoso ou um tempo belíssimo para gerenciar coisas que vêm nos perturbar ao invés de auxiliar. E aí, aqui dando continuidade, né? A falta de trabalho consciente no bem operante, que planificaria esses seres, também leva ao desperdício de energias
devido à ociosidade e à incapacidade do seu condutor, ainda dentro disso que você está dizendo, Exato. né? Eu como, mas não trabalho. Sou um peso morto para a sociedade. Então, me alimento bem, alimento consciente, o mínimo, respeito, não desperdício, mas não faço nada útil. Não lavo nem o prato que como, o copo que sujo, não agradeço e etc, e etc. E tudo isso vai caber, então, aqui, concluindo esse trecho, cabe à lei de justiça recompensar ou responsabilizar cada qual segundo as suas escolhas, né? Deus não premia nem condena o comportamento de quem quer que seja. Exato. É isso aí. Então, desta forma, a gente vai chegando ao final deste programa também, né? Que trouxe para a gente muitas elucidações referente a este tema, enfermidades e possibilidades. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais nos próximos programas, ainda neste assunto das fixações mentais. E você que está aí nos acompanhando, se quiser assistir novamente esse programa ou os outros, né, as séries anteriores também, é só você entrar no nosso site tvmundomaior.com.br. Dúvidas ou sugestões? Mande-nos um e-mail para despertar@tvmundomaior.com.br. Sebastião, quero agradecer então por toda essa explicação que você nos deu neste assunto, neste tema de hoje. Eu, você, todos nós vamos pensar nas possibilidades de uma vida plena, saudável e feliz e na expansão para o bem de tudo quanto existe dentro e fora de nós. Muita paz e até lá. Agradeço a você pela companhia, pela audiência e já deixo o convite também para que você esteja conosco no nosso próximo programa, onde vamos falar sobre contribuição dos elementais. Aguardamos você então, até lá!